Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para o nosso fechamento da semana. Hoje é especial porque nós estamos fazendo o fechamento da semana, do mês e do ano, né? Então tivemos um ano muito conturbado, um ano com o pessoal com muito medo, muita insegurança, né? Mas acabou que a gente conseguiu aí passar por toda a tempestade, né? Então vamos começar falando da semana e eu vou falando um pouquinho de como foi o mês e como foi o ano. Hoje nós vamos falar muito sobre nossas posições, as alocações que nós estamos fazendo, tá? Até porque deixar todo mundo aí para descansar, então a partir da semana que vem volta com tudo a parte de alocação que nós estamos fazendo na carteira dos clientes. Mas vamos lá, ó. Agora, eu tive visto até agora há pouco, o Ibovespa agora está em 119.300 pontos e ele chegou a bater hoje beirar lá, lamber os seus 120 mil pontos, quase, né? Chegou a 119.409 pontos, fez a máxima histórica, né? Então, assim, para você que começou o ano de 2020, você hibernou igual um urso e dormiu e acordou somente agora, é como se nada tivesse acontecido, né? Impressionante a bolsa batendo a máxima histórica, tá? Ainda a bolsa dolarizada ela está bem para trás, né? Porque o dólar teve uma grande valorização ao longo do ano. Mas essa semana a gente está fechando a semana com 1,39 de alta na nossa bolsa, com um dólar caindo 0,8, né? O mês veio com um segundo mês muito forte, né? O mês passado a bolsa subiu algo perto de 14% e esse mês subiu mais 9,7% com um fluxo de capital estrangeiro muito forte vindo, né? A novembro e dezembro. Isso está muito ligado a essa alta, né? O estrangeiro acabou vindo para o Brasil e fez com que as bolsas, principalmente os papéis atrelados a commodities, acabaram subindo muito, né? Então a gente tem aí, ó, o pessoal acabou saindo das posições daquelas empresas de tecnologia ou empresas que estão mais ligadas a consumo via internet e acabou indo para a economia real. Bancos estavam bem defasados, Petrobras subiu muito, Vale subiu muito, siderurgias em geral. Então a gente teve uma grande alta, né? No mês, a bolsa fechando com alta de 9,7 e dólar com queda de 3,3. Porém, no ano, se a gente olhar fechamento de dezembro de 19 com fechamento de dezembro de 2020, nós temos a nossa bolsa com uma alta de 3,23. Né? Então, por isso que a gente fala, é bom ter um assessor e é bom a gente, no auge da crise, foi a hora que nós mais trabalhamos, que nós mais falamos com os nossos clientes, porque nessa hora muitos investidores, pessoas físicas, começaram a colocar o pé, até porque no final de dezembro o Brasil ia ser a bola da vez, né? Todo mundo estava falando que o Brasil realmente de fato ia decolar, que agora vai, porque a reforma da Previdência tinha saído, e aí a gente acabou vendo, foi surpreendido, né, com o coronavírus e acabou acontecendo o que aconteceu e todo mundo sabe, né? Aí nessa hora, na hora do pânico, na hora realmente que tudo despencou, a gente trabalhou de forma muito racional, levando aos nossos clientes aí uma tranquilidade, né? Obviamente, aqueles clientes que estavam de acordo com o seu perfil de investidor, mesmo assim sofreram, mas conseguiram entender, e todo mundo que entendeu e conversou com a gente acabou fechando o ano positivo, e isso a gente não esperava. A gente estava esperando uma recuperada da bolsa em pelo menos uns 2 anos. E ela aconteceu em 8 meses, né? Então, assim, foi muito rápido realmente essa recuperação em V, e é por isso que faz sentido você realmente ter uma pessoa profissional te ajudando nisso, né? E ao longo desse tempo veio muita oportunidade ao longo do tempo. Fazendo uma retrospectiva, no auge da crise tivemos excelentes alocações em pré-fixada inflação, né? Na hora que a crise do papel, a bolsa caiu lá para os perto dos seus 65 mil pontos, 62 mil pontos. Quem ainda tinha apetite a risco, compramos papéis lá embaixo e acabou se valorizando dessa alta, melhorando o preço médio daquela entrada que tinha sido feita em janeiro, fevereiro. Depois, na hora que aconteceu a saída do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, acabou que a gente teve mais uma oportunidade em pré-fixado inflação. Então, assim, esse ano foi um ano de oportunidades, né? Emissões de fundo imobiliário, acabou saindo muitas emissões muito boas, com um bom desconto na emissão.
Tivemos também fundos de private equity, que teve um no começo do ano que nós trabalhamos muito forte, e agora no final do ano mais um fundo de private equity muito forte. Eu falei, né, um fundo de private equity que acabou sendo acessível. Normalmente estava acessível só para os grandes family offices e os clientes realmente private, né, acima de 5, 10 milhões de reais. E aí acabou que democratizou e conseguimos ter acesso a um cliente com 1 milhão de reais, conseguiu ter acesso a esse tipo de investimento. Né? Então teve muita oportunidade boa, tem muita coisa para vir aí legal para 2021, né? Mas aí a gente vê o dólar mesmo com esse mês, essa semana queda de 0,8, no mês queda de 3%, mas no ano o dólar foi um dos ativos que mais se valorizaram, com 27% de alta. Né? Então a gente tem aí o dólar com uma grande valorização frente ao real. Tá? Porém, muitos economistas e gestores das assets, eles têm falado que acreditam que com esse fluxo de capital estrangeiro vindo e essa manutenção da nossa taxa de juros nesses níveis, e aí vê aí a curva de 2022, ó, janeiro de 2022 está sendo precificada a 2,86, quer dizer que na curva está se vendo uma alta da taxa de juros de 1% ao longo de 2021, tá? Mas não vê uma alta relevante nos primeiros 4, 5 meses. Acredita que deve ficar em manutenção a 2% aí até lá para meados de maio, junho. E depois começar a ter uma subida gradativa, tá certo? Então, assim, quem aproveitou para fixado aproveitou, quem aproveitou a inflação aproveitou muito, né? A inflação ainda está fazendo muito sentido alocar, até porque a gente está vendo revisões de IPCA e GPMs cada vez revisões para cima, né? Então acaba que é muito importante ter esse hedge, ter essa proteção na carteira, né? Já olhando o S&P, a gente tem o que? S&P essa semana com 0,7 de alta, 0,8, desculpa, de alta. No mês 2,7, mas o S&P subiu 13,4%, né? Então, superou a crise, ainda superou bonito, né? Então, teve aquela grande queda e ele já está 13% para cima. Por que essa grande diferença? Porque nós estamos no Brasil tem problema fiscal, no Brasil tem problema político, né? Então acaba que naturalmente as maiores empresas são empresas americanas e acabou que elas se beneficiaram de toda essa alta, nessa corrida por liquidez, nesse medo, essa insegurança de países emergentes por causa do Covid, teve um fluxo de injeção de capital lá fora, em empresas lá fora, muito grande ao longo do ano. Né? E aí isso fez com que essa bolsa subisse e fechando o ano com 13,4% de alta. Né? Aí a gente tem lá o S&P, né? O S&P, o VIX, que o VIX ele é o indicador do medo, então ele da pandemia ele está exatamente pré-pandemia, né? Mas ele está ainda acima, está fechando em alta de como começou o ano. Mas isso é natural porque a gente ainda tem uma grande recuperação. Os países eles estão mostrando uma melhora do PIB depois da pandemia, né? Mas ainda, por exemplo, esse ano a maioria dos países eles vão ter um crescimento negativo do PIB, né? Mas já se projeta crescimentos muito expressivos aí ao longo dos próximos anos, principalmente agora 2021. Então, a gente tem aí esse VIX, o indicador do medo, num patamar super, super tranquilo, tá? Não é algo que a gente tem que ter medo, mas ele está acima justamente por causa disso, porque a gente há uma insegurança para saber de como vai ser de fato essa retomada das empresas trimestre a trimestre a partir do próximo ano. E aí a gente vai acompanhar isso, né? Vamos ver como que vai ser o fechamento do nosso quarto trimestre aqui no Brasil, mas ao que tudo indica, parece que vai ser muito melhor do que o esperado, tá bom? Um dos ativos que realmente mais apanhou, né, que não recuperou tanto, são os ativos de fundos imobiliários. Né? A gente tem o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários listado na bolsa. Né? Ele é como se fosse o nosso Ibovespa, só que para fundo imobiliário, e ele está. Esse mês ele está com uma alta de 2%, mas ele ainda está 10% para trás. Então está com 10%. Então todo mundo que tinha carteira em fundo imobiliário, essa carteira em fundo imobiliário ela está mais ou menos 1% para trás. A nossa recomendação aqui é algo perto de 10% de alocação na carteira
mais ou menos 10% de fundo imobiliário. Se na média os fundos, esse fixo ele está 10% para trás, na média a sua carteira andou pouco menos aí de 1% ao mês, né? 1% no ano, desculpa. Pensando que isso, 10% se você tivesse 100% de alocação. Mas nós estamos falando de 10% da carteira corresponde a 1% para trás. Pessoal, desculpa, mas tem um jardineiro aqui do vizinho que ele está o dia inteiro com essa máquina, essa roçadeira aqui. Eu já pedi para ele pelo menos 15 minutinhos aí enquanto eu faço a live, mas não teve jeito, tá? Então se tiver algum ruído, vocês me desculpem, tá? Mas é isso que é importante, a nossa diversificação, né? Se você tivesse muito concentrado em fundo imobiliário, é muito provável que você ia estar com 5% para trás, 7% para trás ao longo desse ano, né? Por causa dessa classe de ativos. Como a gente trabalha sempre balanceando bem a carteira, a classe de fundo imobiliário para, na média, na carteira dos nossos clientes no ano ficou 1% para trás, né? Porque a gente, se o IFIX está 10%, se você tem 10% de alocação, é 1% do todo, né? Então acabou que se segurou relativamente bem, tá? Então a gente espera que ao longo de 2021 vai ter uma grande retomada de fundo imobiliário, até porque eles estão pagando muito bem, dividendos, né? Então o pior dividendo está pagando 5, 6% ao ano. Lembrando que o dividendo ele é isento de imposto de renda, né? E a Selic está 2%. Então o pior dividendo está pagando de 2 a 3 vezes o CDI e é isento, né? Então assim, é um belo de um produto e a gente acredita que essa classe de ativo vai realmente se valorizar muito aí ao longo de 2021. Mas óbvio que vocês têm que tomar cuidado que respeitar a alocação, né? Em média 10%, esse é o recomendado, tá bom? Para clientes um pouco mais agressivos, um pouco mais, para aqueles clientes mais conservadores, um pouco menos. Lembrando que fundo imobiliário não é um produto conservador, ele é listado em bolsa, né? E ele acaba tendo oscilação de mercado, tá? Então eu falei do IFIX, eu falei do VIX, e aí para finalizar essa nossa live, a curva de juros, né? A curva de juros, principalmente a curva curta, né? A curva longa, ela praticamente está no mesmo nível que estava há um ano atrás. Então, assim, praticamente neutra, né? Os juros de 2027 está sendo precificado hoje a 6,4. Em dezembro de 2019 ele estava sendo precificado perto disso. O que caiu muito foi os juros curtos, 2022, 2023, que caíram algo perto de 25%, 27% alguns aqui. Por quê? Porque teve essa aceleração, né, no corte de juros, na Selic, e viu-se que vai ter uma manutenção maior dessa curva de juros. Tá? E aí, com isso, as curvas curtas acabaram fechando muito. E aí os fundos se beneficiaram disso. Os clientes que alocaram em pré-fixado e inflação também se beneficiaram muito disso, né? E aí a gente está vendo agora que juros curtos teve uma queda expressiva, 25%, e juros longos aí neutro, tá bom? Pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem. Esse do ano 2020 foi um ano com muito trabalho, né? Um ano com muitos desafios, mas conseguimos superar. Praticamente todos os nossos clientes eles estão positivo no ano, coisa que a gente não esperava no auge da crise, a gente não imaginava. A gente imaginava que essa recuperação ia vir dentro de 2 anos, veio em torno de 8, 9 meses. Né? Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado a gente aí ao longo do ano. Obrigado principalmente pela confiança no nosso trabalho, né, na seriedade do nosso trabalho. Né, nós ficamos à inteira disposição para vocês. Não esquece do nosso canal da RV4 Info Center, que é o nosso canal onde a gente consegue passar todas as informações dia a dia do que está acontecendo com o mercado. Um ótimo ano novo para todos, fiquem bem, fiquem com a família, aproveitem a família, vamos ainda respeitar essa quarentena e se tudo der certo, 2021 vai ser muito bom para todo mundo. Abraço e saúde para todo mundo, pessoal. Tudo de bom.